Fala pessoal, o UFC 298 é amanhã e eu vou te falar por que eu acho que o legado do Volkan tá em jogo. Vocês estão acompanhando tudo que tá rolando essa semana da luta do UFC 298. Card principal tá muito bom. Tem o finalzinho ali do card preliminar, tá excelente também. Tem a luta da Mackenzie, tem a luta do Pezão. Mas eu quero focar com vocês na luta do Volkanovski contra o Topuria, porque eu acho que é uma luta que vai colocar o status do Volkanovski de GOAT em xeque. A gente tá vendo, né, o Topuria praticamente fazendo a mímica exata, passo a passo da semana do Conor McGregor com o Aldo, né? Se você olhar pro cara de longe, assim, a tatuagem da frente dele lembra um pouco, a tatuagem das costas dele parece muito com a do McGregor. Ele lá na coletiva ontem, ele roubou o cinturão, levantou. É praticamente uma cópia do que o McGregor fez na luta contra o Aldo. Muita gente abraçou essa ideia e tá comparando a história do super campeão, do campeão que era até então imbatível, chegar e perder para um cara que tá começando a entrar em ascensão. Por que começando? Porque, na verdade, o Topuria não ganhou de ninguém, tirando o Josh Emmett, né? De ninguém que eu diga, de ninguém de renome, de alguém que pudesse ameaçar ali o atual campeão, né? Então, é uma história muito semelhante e o Volkanovski chega para essa luta numa posição muito semelhante. O cara é considerado o GOAT dos penas, passou por todo mundo aí, alguns até mais que uma vez, só que ele fez um erro fatal, que foi fazer aquela segunda luta contra o Makhachev. Sem camp, em uma semana, 10 dias aí de aviso que foi, eu não lembro quanto tempo era exato, mas até o próprio treinador dele chegou a criticar, falou, olha, a primeira luta a gente fez um camp completo e perdeu. Na segunda luta eu não sei o que ele achou, por que ele achou que ia ter um resultado melhor sem fazer o camp, sem treinar, sem nada, e deu no que deu, um nocautaço. E o Volka chega para essa semana de luta muito desacreditado. Apesar dele ser o favorito na bolsa de apostas, não é tão favorito assim e tem muita gente bancando que o Topuria vai conseguir chocar o mundo ali. E eu não consigo imaginar esse resultado, apesar de tudo que estão falando aí. Eu não achei nada de espetacular no Topuria até hoje. E eu acho que o Volkanovski, assim, no balanço ali, é muito mais lutador que ele. O que eu tô querendo dizer aqui é que o legado do Volkanovski tá em jogo para essa luta. Porque, como a gente viu com o Aldo, com muitos outros, o cara é o campeão dominante há anos e, de repente, por causa de uma derrota, ele é rapidamente esquecido, passado para trás e a roda gira e o mundo segue, o cara fica para trás. O que eu tava querendo tentar entender era, baseado nas declarações do próprio Volkanovski, né, que teve uma depressão, disse que estava bebendo, você consegue meio que ver que o cara não lida muito bem com esse tipo de pressão, né? Não é nem aquela pressão da hora da luta ali, é mais essa pressão em volta, ao redor da situação toda. O cara tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para conseguir navegar por tudo isso sem se deixar envolver emocionalmente. E o Volka já mostrou que não é bem assim, né? Ele revelou pra gente que ele teve problemas e estava emocionalmente abalado e tal. Então isso me faz pensar como que esse cara tá chegando para essa luta de amanhã e se isso tá tendo algum impacto. Ele tá brincando, né? O Topuria chamou ele de velho, aí ele foi vestido de velhinho lá pra press conference, que foi muito legal, por sinal. Mas eu não sei até que ponto você consegue separar isso e ele fazer uma performance estelar lá dentro, entendeu? Eu acredito muito que ele vença, mas a minha grande dúvida é o que acontece com ele se ele não vencer. Como ele vai lidar com toda essa história de ser o ex-campeão, de repente, se não for uma luta muito parelha, é um cara que vai estar vindo de 2 derrotas, então a gente não sabe se o UFC marca uma revanche na mesma hora para ele ou não. A gente já viu vários casos em que a revanche aconteceu, outros vários casos que a revanche não aconteceu. E eu acho que no ar aí fica essa questão. O que uma vitória amanhã representa para o Volka? É a consolidação do status de GOAT e provar que essa luta com o Makhachev, apesar de ser na divisão de cima, foi tipo, vou pra porrada mesmo e eu sou assim, o que é extremamente não recomendado, principalmente na profissão dele, né? Ele, inclusive, tá se oferecendo já pra lutar no UFC 300, né? Então, tipo, você vê que o cara é impulsivo, ele quer pegar as lutas e ele quer tentar lutar e se manter ativo e tal, mas ele precisa pensar também no status de carreira dele, no que isso representa pra carreira dele. Então, voltando, o que eu tô falando é o seguinte, se ele ganhar,
ele se consolida como GOAT, como número 1 e mostra que aquela derrota contra o Makhachev foi um fluke, ou de vez a gente vê o declínio de mais um campeão dominante e aí o cara vira ali aquele top 5 ou aquele top 10 perigoso, mas nunca realmente chega a disputar o título e com chances reais de ser campeão novamente. É uma parada meio estranha. A gente tá vendo isso com o Cerrudo agora, né? A minha leitura dessa semana dele ali, parece que ele tá claramente sentindo a pressão, né, de ter que vencer para recuperar o posto, de tentar recuperar o posto de campeão da divisão, né? Ele já falou que, se eu não vencer eu vou me aposentar, e isso é um péssimo sinal. Ninguém que falou de se aposentar e foi lutar teve uma performance boa. Infelizmente, assim, eu não acho que o Cerrudo consegue passar pelo Merab no sábado. Muitas coisas estranhas acontecendo ali do lado dele. Ele se livrou do Eric Albarracin, que, cara, é meio chato, né? Ele gosta de fazer umas papagaiadas e tal, mas é um puta coach. Pro Cerrudo, essa troca ficou muito... A galera achando que era fake, que não era. Mas eu acho que isso tudo é uma demonstração de que... eu vou tentar um último corre aí e vou tentar mudar tudo. Cara, mudar não tem muito o que mudar, né? A gente falou muito na época que ele resolveu se aposentar, que foi o maior erro que ele fez. O cara tava no auge, o Dana White falou disso essa semana, inclusive. O cara falou, olha... E ele falou do Cerrudo e do Merab, inclusive. Que o Merab resolveu não disputar o cinturão antes porque o amigo dele era o campeão, o Aljamain Sterling, e o Cerrudo se aposentou no auge. Então, não fazia sentido nenhum aquela aposentadoria do Cerrudo. Tudo bem, ele compete desde pequeno, não sei o quê. Isso é um direito dele, de se aposentar ou não é o mérito. O cara tem direito de fazer o que ele quiser. Agora, se aposentar e ficar 3 anos parado, que ele se aposentou em maio de 2020 e voltou a lutar em maio de 2023. O cara ficar 3 anos parado e achar que volta e ele tá no mesmo nível que ele tava antes, né, é ilusório. Isso não vai acontecer e a gente tá vendo agora. Ele perdeu uma luta. Foi boa a luta, foi disputada e tal, mas eu achei realmente que ele perdeu. Ele perdeu pro Aljamain Sterling e agora ele volta pra pegar, tipo, o cara que provavelmente já seria campeão se o Sterling não tivesse sido campeão. Então eu acho que vai ser uma luta muito difícil pro Cerrudo nesse momento, principalmente, né? O Merab em ascensão, o Cerrudo fazendo esse retorno, mas com papo de que quer aposentar. Então eu não vejo vitória do Cerrudo. Então vai ser um card aí, no mínimo, interessante, né? Com muitas peças em jogo, muita peça rolando aí, muita movimentação pra gente esperar pra ver os resultados. Eu aposto em Volkanovski, Borrachinha, Ian Gary e Merab pra esse evento. Esses são os meus palpites. Eu nem lembro direito, eu acho que no meu palpite de segunda-feira no podcast com o Diretaço, eu fui de Cerrudo. Meu palpite foi pro Cerrudo. Mas eu não gostei da pesagem. O cara parece estar bem baleado na pesagem. Eu acho que o Merab acaba saindo dali com a vitória. Então, mas eu quero saber o palpite de vocês. Me fala aí quem que vocês acham que vence cada uma dessas lutas do card principal. A luta do Ian Gary, eu fui de Ian Gary por nocaute, mas ele tem uma pedreira pela frente. Na verdade, é a chance do Ian Gary se provar de verdade contra um cara muito duro e top ali, né? Pô, o Jeff Neal é um cara que bate muito duro, vem pra cima, então a gente vai ver realmente se o Ian Gary é hype ou se passa essa barreira aí e continua a ascensão dele. Ele jura que ele vai ser campeão um dia, a gente tá esperando pra ver. Deixa seu palpite aí, comenta aí o que você achou desse vídeo, não esquece de deixar teu like aí no vídeo se você gostou do vídeo, claro que ajuda muito o canal a crescer, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!